Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. 30 de abril de 2022, 15 com 42 minutos, 15 horas com 42 minutos. Vamos fazer uma atualização sobre o Bitcoin, tá? Vamos ver graficamente, vamos ver em questões de dominância. Vou trazer algumas informações que não são positivas, tá? Em relação ao S&P, vamos entender essa taxa de juros, tá? O que ela impacta no Bitcoin, o que ela impacta no mercado tradicional, para você de fato entender, porque muitas pessoas não sabem o real impacto de um aumento de taxa de juros, e eu vou tentar transcrever para vocês de uma maneira explicativa o porquê que isso é extremamente negativo para o mercado tradicional e para o mercado cripto, tá? Então, primeiramente, vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, vamos começar aqui no gráfico semanal do Bitcoin e a gente tem bem nítido aqui uma tendência de baixa no gráfico semanal. A gente tem aqui uma linha de tendência que foi rompida, tá? Essa linha no RSI, isso aqui para mim mostra uma continuação de tendência de baixa no Bitcoin, tá? Não tem essa de, a gente está em tendência de alta, não. A gente está passando por um período lateralizado, em tempos gráficos menores estamos em tendência de baixa, mas no semanal está bem claro com esse topo duplo, tá? Que a gente está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Enquanto tivermos topos descendentes, a tendência é de baixa e ponto final, tá? Estamos fazendo fundos ascendentes aqui. Pode ser apenas uma correlação para a gente continuar a nossa pernada, uma descompressão dessa queda aqui, tá? Para a gente continuar a nossa pernada, a gente já viu bastante isso. Eu tentei fazer uma live otimista ontem, mas infelizmente a gente não tem parâmetros para acreditar em alta nesse momento, tá? Graficamente a gente rompeu uma linha de tendência de alta aqui no gráfico semanal. Essa semana aqui vai fechar amanhã, certo? Amanhã, 1º de maio, tá? E tá bem claro aqui pra gente, né, que a gente rompeu aqui essa linha de tendência de alta em candles fechados, tá? A gente ainda tem aqui essa região aqui, ó, que também a gente está testando nesse momento, tá? Então a gente está aqui numa zona muito decisiva agora, essa casa aqui dos 38 mil dólares, e começar a fechar candles abaixo de 38 mil dólares, o cenário vai ficar complicado para o Bitcoin, tá? A gente cair no tempo gráfico, aumentando o tempo gráfico para o gráfico mensal, eu já falei com vocês que a gente não pode perder aqui os 38.500 dólares, tá? Para ser mais exato, 38.466 dólares. Não podemos fechar abaixo deste preço. E o mês fecha hoje, dia 30 de abril, tá? Então vamos ficar de olho nesse fechamento, porque a gente está engolfando praticamente aqui 3 meses anteriores. Isso é muito ruim, tá? A gente tem uma probabilidade de, a partir do mês que vai abrir hoje, da gente perder a mínima desse mês, a gente varar lá embaixo. Então pode estar chegando o momento de uma grande acumulação no Bitcoin, tá? Aqui vai ser quando de fato a gente der essa lapada para baixo. Então tenha caixas de oportunidade, porque isso são raridades, tá? E essas raridades a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, beleza? Então hoje é um dia muito, como é que eu posso dizer, muito esperado aí pra gente saber se de fato o Bitcoin vai perder a mínima do mês anterior ou não. E aqui no RSI já está bem claro que a gente está perdendo este fundo do RSI e isso é algo negativo, tá? Então a gente pode buscar a patamares mais embaixo aqui, talvez aqui na região de 47 do RSI, beleza? Eu tô de olho aqui para pontos que vão fazer as pessoas saírem das operações, tá? Não sei se o Bitcoin vai lá, mas são os pontos que eu mais estou interessado, não quer dizer que eu vá esperar exatamente esses valores, é onde com certeza eu vou entrar bem mais pesado, é na perda desse fundo aqui, tá? A partir se a gente for pegar o mínimo aqui, 28.800, qualquer valor abaixo de 28 mil dólares, para mim a gente já vai entrar naquele gráfico de dor máxima no Bitcoin que acredito que a gente ainda vai passar, tá? A dor máxima, onde as pessoas simplesmente vão sair das operações, tá? Que é o gráfico de pânico, tá? É exatamente esta região aqui, ó, este pânico aqui, tá? E aí sim, na minha visão, a gente vai começar um período de capitulação para a gente voltar a subir,
tá? Então para mim essa região tá aqui nesses fundos abaixo de 28 mil dólares que vão se prolongar até a casa de 20 mil dólares. Então eu chutaria ali entre 26 e 20 mil dólares. Para mim são os pontos mais importantes, onde muitas pessoas não vão aguentar, principalmente essas pessoas que estão presas aqui em cima nesse topo, vão se desfazer do Bitcoin, vão se desfazer das suas criptos a preço de banana, tá? Então essa dor máxima eu ainda acho que faz todo sentido pelo fato da gente ver o long short ratio do Bitcoin, por exemplo, e a gente nota, tá, nesse momento, que tem muitas pessoas alavancadas em diversas moedas. O long short ratio do Bitcoin está em 2,84, tá? Então tem muita gente alavancada ainda fora o mercado tradicional. Então tem muitas notícias pessimistas para o mercado e acredito realmente que a gente possa ter uma queda mais acentuada. E quando o Bitcoin achar o fundo, ali, meus amigos, ali vai ser o fundo das altcoins, tá? Então tenham caixa de oportunidade, porque a gente pode ver quedas muito mais fortes do que a primeira grande queda, tá? Porque essa primeira grande queda foi apenas uma correção de Fibonacci. E as altcoins já sofreram bastante nessa queda. Essa aqui vai ser uma queda de mudança de ciclo, tá? Então a gente vai estar entrando numa tendência de baixa para a gente capitular aqui, tá? Fazer algum padrão de acumulação e simplesmente voltar para alta buscando máximas históricas, claro, sempre de olho no S&P e sempre de olho nas notícias estrangeiras, tá? Então para mim, com certeza a gente deve vir buscar aqui a casa dos 33 mil dólares, tá? Não tem como falar, caraca, o Bitcoin vai lá, eu não quero que você se baseie 100% nisso, mas os indicadores estão todos apontando pelo menos num reteste em 33 mil dólares ou abaixo dessa região. Temos uma barreira, uma muralha de preços ali na casa de 30 mil dólares, tá? Então é capaz de a gente dar uma agulhada abaixo dessa região para a gente chegar à dor máxima. Muita gente com certeza tá com stop primeiramente aqui abaixo deste fundo aqui, na casa de 32.900 dólares, e muita gente abaixo deste fundo aqui, 28.800 dólares com stop. Então são os pontos mais interessantes para uma acumulação. Primeiramente aqui abaixo desse fundo e o mais importante aqui abaixo dos 28 mil dólares. Qualquer valor abaixo de 28 mil dólares já é eu acredito que as melhores compras que a gente vai ter nesse ciclo de baixa, tá? Então vamos ficar de olho nesta região aí. O que é positivo é a dominância do Bitcoin que volta a subir, então a gente começa a ver o interesse em Bitcoin mais uma vez, tá? A gente, me parece aqui uma cunha descendente de alta, tá? Então, se o Bitcoin conseguir romper, então realmente as pessoas estão vendo que o rei, né? Quem manda no mercado cripto é o Bitcoin e voltaram a comprar Bitcoin, tá? Então o dinheiro está voltando para o Bitcoin ou as pessoas simplesmente estão se desfazendo das altcoins e com isso a dominância do Bitcoin volta a subir, tá? São os dois pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, tá? Total 2, que é o dinheiro das altcoins, segue caindo, me parece um engolfo aqui também, então a gente pode ter uma queda bem forte nas altcoins, tá? Vamos ter cuidado aí com altcoins, complicado a gente tá operando sem stop, então toma cuidado aí, tá, meus amigos? Toma cuidado aí com as altcoins, que o negócio pode ficar feio aí, tá? E a gente tem aqui, né, agora a gente falando da taxa de juros, eu separei aqui um trecho aqui que explica um pouco pra gente, tá? Pra quem não sabe o que é, como que funciona a taxa de juros, tá? Então, um ponto a se considerar historicamente, com a alta da taxa de juros norte-americana, o interesse por aplicações em países emergentes reduz. Isso mesmo, em um cenário em que as commodities brasileiras estejam em alta, sendo assim a grande tendência do aumento do dólar. Basicamente, meus amigos, quando vocês acompanham aí a taxa Selic, vocês acompanham aí os investimentos brasileiros, a gente recebeu muitos investimentos de fora aqui no Brasil, tá? Muito se deu devido ao aumento da taxa de juros aqui no Brasil. O que isso significa? Significa o seguinte: se a taxa Selic paga 8% ao ano, se você tem 100 mil reais aplicado, esses 100 mil vai te render 8 mil ao ano, tá? São 8%. Então, quando o Brasil aumenta essa taxa Selic de 8% para 13%, ele está falando o seguinte: ok, investe seu dinheiro aqui e em vez de você ganhar 8 mil, você vai estar ganhando agora 13 mil ao ano, que são 13% a taxa Selic. Então isso fez com que muitos investidores tirassem
o dinheiro lá de fora e aplicassem no Brasil, aplicassem nas commodities brasileiras pelo fato da taxa de juro estar muito alta, tá? Então, rentabilidade maior, é evidente que as pessoas vão investir nos títulos brasileiros, vamos dizer assim, tá? Só que a partir do momento que os Estados Unidos, o Fed, aumenta a taxa de juros, por que que isso impacta nas criptos, impacta no mercado tradicional? Porque ele tem uma taxa fixa ali de pagamento, assim como o Brasil, como se fosse a taxa Selic aqui do Brasil. E a partir do momento que ele começa a aumentar essa taxa de juros, isso começa a ficar mais atrativo para os investidores, tá? Então, ora tá 8%, aí ele aumenta 0,25, 0,50, né, pontos nesse aumento de juros. Então ele está aumentando quanto você vai ganhar, desde que você pegue o seu dinheiro e coloque ali paradinho, deixe na mão do governo para combater a inflação, para ele pegar esse dinheiro e dividir ele conforme ele tem os planejamentos deles lá, tá? Então, por isso que um aumento de juros muito elevado de uma pancada só, se acontecer, isso vai ser extremamente negativo, porque as pessoas vão sair de cripto, vão liquidar as suas posições e vão investir lá nos títulos do governo norte-americano. Por quê? Porque o dólar é a moeda que manda no mundo, o dólar é a moeda central, então não tem comparação. Se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros por ser a moeda global que manda no mundo, tudo quanto é utensílios do mundo é baseado e lastreado no dólar. Então, se o Fed aumenta a taxa de juros, ele está falando, invistam aqui no meu país, invistam aqui nos meus títulos e você vai ganhar mais. E o dólar, como manda no mundo, muita gente com certeza não vai investir no real, vai investir no dólar. Porque a tendência é o dólar valorizar, tá? E com isso, muitos investidores, por querer uma segurança um pouco maior, acabam indo para o investimento nos Estados Unidos, tá? Então, o previsto para o Fed aumentar está em 0,25, já se cogita 0,5. Agora, se ele pega e aumenta 2 em vez de 50 pontos, aumenta 200 pontos ou mais, muito acima do esperado, o que vai acontecer? Vai ter uma migração de investidores em massa lá para os títulos norte-americanos. Só que o dinheiro desses investidores vai ficar preso lá. E com isso, todas as outras cadeias, as bolsas brasileiras, as bolsas da China, as bolsas de Xangai, o mercado cripto, ele acaba sofrendo, porque você vai fazer um contrato ali de deixar tantos dias, tantos meses, tantos anos, só que você vai estar tirando esse investimento de outros lugares, e com isso o mercado cripto sofre. Então quem tem muita grana vai querer uma segurança, é melhor eu ganhar aqui paradinho enquanto os mercados derretem. Quando estabilizar, eu tiro meu dinheiro com os juros certo e aporto em mercados voláteis. É o que vai acontecer, meus amigos. Por isso que a taxa de juros do Fed acaba impactando nos mercados tradicionais, no mercado de cripto, nas bolsas brasileiras, nas bolsas estrangeiras, porque vai todo mundo correr para os títulos americanos, vai todo mundo correr para os aportes feitos nos Estados Unidos. Então isso acaba impactando e muito todos os ativos sem ser os ativos dos Estados Unidos, tá? As bolsas dos Estados Unidos já estão caindo também, tá? Só que o aumento da taxa de juros feita pelo Fed vai acabar atraindo as pessoas a colocarem o dinheiro lá nos Estados Unidos, deixando o dinheiro paradinho lá, tá? Então por isso que impacta, e muita gente não sabe o porquê que isso acaba impactando nas bolsas e nas criptos, tá? E algo também que não é muito favorável, tá? Isso aí vocês podem estar vendo lá no jornal da Ucrânia, tá? É esse dailymail.co.uk, só de se digitar Daily Mail aí no Google, é exatamente isso aqui, ó. Essa matéria aqui é de hoje, 30 de abril de 2022, tá? Os propagandistas de Putin simulam o Nukem Europe com mísseis atingindo em 200 segundos e sem sobreviventes, em uma explosão de TV irada no Reino Unido, como o ex-chefe da OTAN adverte que a Rússia pode declarar guerra total em dias. Então a gente tem sim riscos de uma guerra nuclear, de um ataque nuclear, tá? Então isso já está sendo estudado pelas inteligências de outros países e já estão sendo feitos testes, tá? Ou simulações, melhor dizendo, desses mísseis nucleares atingindo outros lugares, tá? Principalmente ali, como aqui já fala, o Reino Unido, entre outros, inclusive, se não me engano, ali
bem próximo da Inglaterra. Eles também querem, já estão simulando. Alguns mísseis chegam em 100 segundos, tá? Eles apertam o botão, daqui a 2 minutos está explodindo lá e destruindo tudo, tá? Então isso é algo extremamente negativo e com isso as pessoas tendem a procurar uma maior segurança. Então toma cuidado, tá? Olha só, apresentadores e convidados em um dos programas mais assistidos na Rússia discutiram a perspectiva de uma guerra nuclear. Os 60 minutos do Channel On mostrou um mapa detalhado quanto tempo levaria para os mísseis atingirem as capitais europeias em questão de segundos, tá? Alexei Zurakliov, um político nacionalista, disse: um míssil Sarmat e as ilhas britânicas não existirão mais, para vocês verem o poder de um míssil nuclear. Um míssil e acaba as ilhas britânicas. O anfitrião declarou: ninguém sobreviverá se uma guerra ocorresse. E Zuravlyov disse que deixaria uma lousa em branco. O político repreendeu com raiva o Reino Unido por seu apoio à Ucrânia, dizendo: eles estão nos acusando de terrorismo de Estado, tá? E aqui a gente tem, né, outras simulações, ó. Sugeriu que eles poderiam chegar a Berlim em 106 segundos, Alemanha, tá? Paris em 200 segundos, em Londres em 202 segundos, tá? Esse é o tempo dos mísseis nucleares a partir do momento que a Rússia apertar o botão, chegaria nesses lugares, tá? Pouco mais de 2 minutos aí em alguns casos, tá? Então algo muito rápido, tá? E coincidência ou não, ou algo que a gente não queira dar ouvido, é o nome do míssil, tá? Em resposta ao apoio ocidental da Ucrânia, o belicista Putin ordenou que os militares testassem seus mísseis Sarmat, esse é o nome do míssil, que também são conhecidos como Satan II ou Satanás II, tá? Esses são os nomes dos mísseis aí. Então, toma cuidado, meus amigos, porque se estourar uma guerra, já falei e repito, a gente não pode virar os olhos porque está acontecendo lá fora, tá? Se estourar uma guerra nuclear, que tá tudo apontando que vai acontecer, ou se esse lance da China, do que está acontecendo lá, piorar, tanto no porto de Xangai, como o que está acontecendo na própria cidade, inclusive agora, depois do carnaval, vamos ver se vai ter algum estouro aqui no Brasil dessas novas variantes que está tendo lá fora. Se vai estourar aqui, cara, a situação vai ficar muito delicada, muito preocupante. Então toma cuidado, meus amigos, eu tenho alertado vocês há muito tempo para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Então, preparação é tudo que a gente precisa ter nesse momento. Você tem que entender o que está acontecendo a nível mundial, você tem que se preparar para boas oportunidades, porque é na queda que se faz os milionários, beleza? E você tem que entender também que a gente está passando por um momento ruim e não é alta infinita todo o tempo. A gente tem a análise de sentimento mostrando para baixo, o gráfico mostrando para baixo, a economia mostrando para baixo e o cenário mundial mostrando para baixo. Então, qual que é a maior probabilidade? É ir para a Lua? É isso que você tem que se perguntar, tá? Agora, se você tá rasgando dinheiro, cara, aí é com vocês. Eu quero o bem de vocês, eu não quero que ninguém perca dinheiro e a situação tá muito preocupante, tá muito delicada. Então, toma cuidado pra não acabar ficando preso aí aonde não deve. Valeu? É isso aí, meus amigos. Um forte abraço. Cupom 60OFF. Tem aqui também na descrição o link para você fazer parte da sala de sinais. Foi postado lá ontem um short na Luna, tá? Nos 86 dólares. Deixa eu confirmar aqui. Foi nos 86 dólares. Foi 86 a 88 dólares com o alvo que a gente já bateu o primeiro, o segundo e quase no terceiro já, tá? Se você quiser, tá aqui na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço, até a nossa live.